Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Como é que é, rapaziada? Bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, do podcast Aguenta a Guinada. Este é o episódio 81. Pois é, 81 episódios. Espero chegar ao 100 e vou chegar, como é óbvio, e aí é que vou dizer mesmo, de boca cheia, episódio número 100. Bem, vou começar por agradecer aqui ao meu patrocinador oficial, a Isidore. Para quem não conhece a Isidore, às vezes perguntam, mas a Isidore, sim, é uma marca centenária de salsicha, charcutaria, ou seja, também tem fiambres, outro género de coisas. Tem salsichas de carne e tem salsichas CC de carne. Há para todos os gostos e eles patrocinam aqui este podcast porque isto é uma marca portuguesa e é uma marca verdadeira, com uma marca que gosta da sua identidade e das suas raízes, e por isso eles identificam-se com o meu podcast. Eu estava aqui a dizer à minha convidada de hoje que gosto de ser congruente, tenho orgulho nas minhas raízes e nada como uma marca 100% portuguesa para patrocinar então o podcast. Por isso passem depois então na página da Isidora, um agradecimento a eles. E então agora vou aqui apresentar a minha convidada. Olá, Petra. Olá, Nuno. Obrigada por teres aceito o convite. Obrigada eu. Foste muito pronta a aceitar, sem complicações. Há pessoas que é um conjunto de complicações, e tu foste logo prática, quando, onde, e marcamos, e até ias de férias na altura. É então, verdade. as férias, como é que foi? Maravilhosas, Bali, lindo, maravilhoso. Top, por acaso é um dos sítios que eu quero, Vale a que pena. eu quero visitar. Estiveste lá há quanto tempo? 7 dias. Top. Ficava mais tempo. Sabes que uma das coisas que eu quero fazer é ir passar tipo assim 1 mês ou 2, ficar lá, desenvolver o inglês, acabar por trabalhar a partir de lá, fazer networking e aprender. Que há muitas pessoas assim do desenvolvimento pessoal, do marketing, situadas em Bali a fazer networking. Acho que fazes muito bem, não te vais arrepender nem um bocadinho. Yeah, por acaso é um dos nossos objetivos. Bem, e agora o público já se deve estar a perguntar quem é a Petra, e eu vou começar com a pergunta da praxe. Quem é a Petra? Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, e acredito que vai ser uma conversa bem descontraída e que espero que contribua para todos aqueles que ouvirem. A Petra é uma mulher de 29 anos, é uma pessoa que se divide aqui o coração entre Portugal e Angola, tem aqui dupla nacionalidade e, apesar de ter nascido em Portugal, muito de mim é de lá. Então gosto sempre de me apresentar assim também. Sou uma pessoa de pessoas, que gosta de trabalhar para pessoas. Desde muito miúda sempre tive contacto aqui com a parte humana, com conseguir contribuir e conseguir ajudar o outro. E acho que isso também acabou por levar-me aonde eu estou hoje, a trabalhar na área que eu trabalho hoje, que é na área da psicologia e do desenvolvimento pessoal e do coaching, exatamente por esse bichinho sempre de ajudar pessoas. Além dessa parte profissional, sou uma pessoa extrovertida, sou uma pessoa de sorriso fácil, simpática, empática, às vezes até simpática demais, que as pessoas até confundem as coisas, mas basicamente sou essa pessoa que gosta sempre de ajudar o outro e de contribuir como pode e transbordar aquilo que sabe e como pode contribuir. Fala-me então disso que falaste de criança, de ajudares as pessoas. Fala-me sobre isso. Ok, Fiquei então curioso. desde miúda, tinha cerca de 11, 12 anos, quando a minha irmã me começou a levar para algumas atividades, tipo grupo de jovens, esse tipo de dinâmicas em que nós crescemos ali na linha de Sintra. Então nós sempre tivemos ali a prática de fazer voluntariado, de participar em ações sociais. Então sempre desde os meus 11, 12 anos sempre estive muito envolvida nesse meio de grupos de jovens, dinâmicas, dar cestas básicas, ajudar pessoas em carências socioeconómicas. Então, desde miúda, ao ter sempre contacto com esse meio, sempre tive este bichinho de estar com pessoas, de estar no meio de pessoas, de ajudar pessoas, de perceber quais são as carências delas. Tanto que, ao longo do meu percurso, eu fiz um mestrado em Psicologia Clínica, mas também sempre tive um bichinho pela área social, tanto que trabalhei 4 ou 5 anos na área social, exatamente por também gostar muito dessa área.
e de conseguir ajudar as pessoas nas suas necessidades básicas e naquilo que elas podem precisar. E também sempre soube que não queria ser uma psicóloga simplesmente de consultório, em que estou ali das 9 às 18, só atender um para um, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de estar rodeada de pessoas, gosto muito de trabalhar em grupo, gosto muito de, não sei se posso dizer contexto de rua, e de estar perto da realidade que as pessoas vivem. Então sempre foi uma coisa que foi muito incutida em mim desde miúda e que eu agora procuro trazer para a minha prática profissional também. Top. Não, acho que é mesmo contexto de rua. Sim. Acaba por ser porque uma das coisas que eu acho que é uma mais-valia para qualquer profissional é ter também esse contexto de rua, é outra realidade. E vejo que no nosso país, e agora falando de políticas sociais, grande falha das políticas sociais é por vezes quem dita essas políticas, por vezes não conhece a bem realidade das pessoas. a realidade das pessoas e a rua. Tu teres esse background, esse contexto, dá-te uma mais-valia, não só a nível de poderes trabalhar com vários públicos, porque acabas por chegar a mais pessoas, sabes o que é as dificuldades, e a tua própria vida acaba por dar-te uma valência que conheces várias realidades. Sim. Porque ao ires para a faculdade, ao teres acesso a um mestrado, acabas por lidar com um conjunto de pessoas de classes sociais diferentes, mas também conheces a dificuldade. Isso acaba por dar-te uma mais-valia que muitas pessoas acabam por não ter. Sim. Umas pessoas porque conhecem se calhar só o contexto de rua e outras porque conhecem só classes sociais mais altas. E então isso acaba por dar-te uma mais-valia e eu acabo por dizer-te uma coisa. Eu tenho isso. E uma das coisas que eu noto que a nível no meu trabalho e mesmo a lidar com várias pessoas acabam por dar uma vantagem, se é assim que eu posso chamar, ou ao ter até mais empatia, eu também conhecer essas realidades. Essas realidades acaba por ser bom. Como é que achas que isso impactou e como é que achas que isso foi uma mais-valia no trabalho que fazes hoje? Como é que não haveria de ser? Porque, falando até um bocadinho do meu percurso, eu fiz o mestrado em Psicologia Clínica e a minha ideia era sempre trabalhar com crianças e com adolescentes. Quando terminei o mestrado, nós temos que fazer um estágio profissional para a Ordem dos Psicólogos, que é sempre assim um bocadinho um desafio de conseguir. Eu, na altura, consegui fazê-lo já numa associação ali, se eu posso chamar, no meu bairro, na minha zona, que é ali a zona de Mem Martins, Tapada das Mercês, e eu já estava a fazer um voluntariado mesmo antes de terminar o mestrado. E ao fazer o voluntariado lá, era uma associação, que basicamente o nosso objetivo é prevenir a exclusão social, trabalhar com minorias sociais, sejam idosos, sejam pessoas em carências socioeconómicas, e eu já fazia lá algumas atividades e tive a oportunidade depois de fazer o estágio profissional nessa área, nada a ver com psicologia clínica, já uma área completamente diferente, mas que mesmo assim ainda se enquadrava dentro da psicologia comunitária, psicologia social. Nesse momento, ao ter essa experiência de um ano nessa área, trouxe-me um grande amor pela área social e pela intervenção comunitária, que apesar de já estar um pouco cultivada em mim, com essa experiência é que realmente começou aqui a engrenhar dentro de mim. Eu quero fazer algo mais, eu não quero simplesmente ser psicóloga, eu quero contribuir realmente para uma sociedade melhor. Então isso mudou basicamente a forma como eu olho para as pessoas e mesmo para as carências das pessoas, e como estavas a dizer, que às vezes existe esta falta de determinadas leis e determinadas situações e conjunturas que vêm lá de cima, de perceber que às vezes na prática não funciona assim e que é preciso agir de uma forma diferente. E uma palavra que tu disseste que a chave é ter empatia por situações diferentes. Eu depois desse um ano a trabalhar era uma fundação, ainda tive 4 anos a trabalhar no meu EPSS, que saiu o mês passado, e só saí porque já não dava a conseguir conciliar com o meu trabalho na área da psicologia, porque senão continuava lá, porque é realmente uma área que eu gosto bastante. E ao longo desses 4 anos trabalhei com mais variado tipo de situações, até pessoas que não tinham onde morar, até pessoas que estavam numa casa e depois não tinham como pagar a renda e tinham que sair, até pessoas que não tinham o que comer. Então acredito que isso me trouxe muito, muito enquanto ser humano e também muito enquanto profissional, de conseguir perceber na prática quais são as dores e a vida que essas pessoas levam. E realmente mudou-me, e é uma área para que ainda eu quero voltar, ainda não sei como, mas que eu ainda faço questão de voltar um dia. Agora estavas aqui a falar, eu já falo sobre isso a seguir. Eu acho que tenho aqui uma ideia, e agora ao falares isso, mas já lá chegamos. Ok. Já lá chegamos. Diz-me uma coisa, isto é uma curiosidade minha, eu tenho a minha opinião e gostava de saber a tua. E
a minha opinião é com base no meu trabalho e com base eu ter o conhecimento mesmo das pessoas. Eu vou-te falar aqui só um bocadinho sobre mim para perceberes. Eu acabei por nascer no meio de dois mundos e tenho acesso a realidades muito diferentes. Que é, o meu pai é branco e a minha mãe é preta. O meu pai, por acaso, já faleceu agora, faleceu há um ano e tal. E eu aí conheci logo duas realidades. Duas famílias completamente diferentes, com duas visões completamente diferentes. Uma família do meu pai, uma família branca de uma aldeia pequena, completamente tradicional, e a família da minha mãe, um pensamento completamente diferente, minha mãe de origens angolanas, ou seja, uma mentalidade diferente do meu pai, e eu aí acabei por conhecer duas realidades e não só, e depois a minha vida também acabou por dar-me essa mais-valia, que para mim é uma mais-valia, conhecer duas realidades da forma que eu conheço. E eu quero-te fazer uma pergunta que é o seguinte: a nível dessas pessoas que tu tanto lidaste com elas, de uma forma que eu invejo, porque é uma das coisas que eu quero mesmo fazer, já vamos falar sobre isso, o que é que tu notaste que essas pessoas mais precisavam, para além de políticas sociais, o que é que tu notaste que elas mais precisavam? Escuta. Às vezes simplesmente parar para escutar. E digo isto porque vou falar de uma dinâmica que veio agora à minha cabeça e ambos nós sabemos que esta conversa nem foi planeada e está a levar rumos que eu nem sequer imaginava. Mas, por exemplo, uma vez por mês nós distribuímos o banco alimentar. Dávamos cestas básicas às famílias carenciadas que nós acompanhávamos. E às vezes havia pessoas que recebiam o banco alimentar logo pela manhã e havia pessoas que ficavam lá simplesmente para conversar umas com as outras, porque não tinham com quem conversar. Estavam isoladas, não tinham família aqui, ou se tinham família, é aquela questão que muitas vezes as famílias não têm tempo para determinadas situações familiares e elas acabam por se sentir sozinhas. Então, além de dar uma cesta básica, além de dar um apoio, às vezes só o simples facto de eles terem ali alguém para se escutar, para conversar, e este trabalho às vezes acaba por ser um pouco injusto porque nós não temos tempo para conversar com toda a gente como gostaríamos, mas às vezes havia pessoas que só queriam simplesmente conversar. Elas só queriam simplesmente serem escutadas, só queriam simplesmente ser compreendidas, e às vezes há coisas tão, para nós que somos privilegiados, são básicas, mas que para estas pessoas não são, e que às vezes ali 5, 10 minutos de conversa que fazem toda a diferença para aquela pessoa. Então, se há maior necessidade que existem nelas e no ser humano, é a necessidade de serem escutadas, de serem compreendidas, de serem ouvidas, e isso faz toda a diferença. Tocaste aí em dois fatores, na mesma frase tocas em dois fatores essenciais, que é estas necessidades humanas de Tony Robinson. Sim. Que é a significância e conexão e amor. Exatamente. A pessoa quer se sentir ouvida, quer se sentir significante, que muitas vezes não é, e sente-se à margem da sociedade, sem dúvida, julga-se esquecida, e depois não ter conexão e amor, que estão sempre a trabalhar, muitas delas, por vezes saem de manhã, só vêm à noite, não veem os filhos estão a dormir, e falta aquela conexão e amor, e por vezes são invisíveis dos trabalhos. É isso, sentirem-se importantes, sentirem-se vistos, sentirem-se ouvidos. É isso. Sabes que tu tocaste numa coisa que eu não estava à espera, que era isso da escuta, mas eu vou-te dizer o que é que eu te estava a perguntar, mas ainda bem que falaste nisso, porque é muito importante, porque ao fim e ao cabo todos nós queremos ser ouvidos, queremos sentir-nos significantes, que alguém se importa connosco. Ainda por cima numa sociedade marginalizada e esquecida por muitos, porque há uma frase que eu ouvi esta frase, e agora falta-me o nome, mas ele é conhecido como o morador de rua, Eduardo Martinho. Eduardo Martinho, acho que é o nome dele, um brasileiro muito conhecido, que era morador de rua e ficou muito famoso com os seus pensamentos. E ele diz uma coisa que é, por norma, os trabalhadores de base. O que é que ele diz que é os trabalhadores de base? Que é da base da economia. Sejam eles varredores, sejam eles um conjunto de coisas, eles não sabem a importância que têm, porque grande parte deles acabam também por manter a sociedade. Ou seja, todas as partes da economia são importantes numa sociedade. Uma parte não funciona sem a outra. E às vezes eu vejo discussões, mesmo no meu podcast, certos vídeos, acabam por ser parte de desinformação. Mas pronto, já lá vamos falar sobre isso. Mas os trabalhadores de base são importantes porque é uma economia de base.
Não existe economia sem mão de obra simples, sem varredores, sem nada. As ruas iam estar todas sujas e as pessoas acabam por vezes não saber a importância que têm. E depois, muitas das vezes, o que é que acontece? As outras pessoas estão assim, mas esquecem-se também por vezes dos trabalhadores de base. E não dão um bom dia, não dão nada. Eu faço questão por vezes, às vezes quando vou numa loja, dizer um bom dia, por exemplo, está ali ao segurança. Ou dizer olá, ele não é invisível e nós damos como invisível. Exato. Ele está a trabalhar, está só ali à porta. Não, mas é uma pessoa. Então eu passo, porque é que eu não digo? Ele está ali à porta a fazer o trabalho dele. Então eu tento sempre fazer isso, tentar que as pessoas sejam notadas e que não são invisíveis, estás a perceber? Super Então eu quando vou importante. entrar numa Zara, eu N de vezes olho para o segurança e cumprimento. Porque 99% das pessoas que entram ali, ele é invisível. Mas Estás a ele ver? tem uma importância enorme. Exatamente, ele faz parte daquilo para aquilo funcionar, não haver roubos, haver um respeito. Então eu tento sempre fazer com que essas pessoas, os trabalhadores de base, não sejam invisíveis. Mesmo quando vou, por exemplo, a um fórum e está ali uma senhora, ali com 60 e tal anos, espertinha ali, vai entregar o tabuleiro e faço questão de dizer, então, como é que está, não sei o quê. Dar ali uma atenção, porque por vezes acabam por ser invisíveis. As pessoas deixam para lá os tabuleiros, não cumprimentam. Eu acho que também, atenção, acho que até faz parte de deixar os tabuleiros, porque assim as pessoas também têm o trabalho, senão acabavam por não ter, não é esse o problema. Mas nós andamos tanto na azáfama do dia a dia que acaba por ser tudo invisível. Mas diz-me outra coisa. O que é que esse trabalho te deu? Realidade, empatia, amor, parar para ouvir, parar para escutar, parar para entender. Mas volta à primeira palavra, a realidade. Porque, querendo ou não, eu acredito que cresci num meio privilegiado, com uma família nuclear bem consolidada, com uma família grande, alargada, todos nos apoiamos uns aos outros. Tive a oportunidade de estudar bem, de nunca me faltar nada em casa. E acho que nesta área de trabalhar com seres humanos, que é que a psicologia faz, trabalha com o outro, acho também importante conhecer o que é que está por detrás deste ser humano. E trouxe-me noção da realidade e olho para as pessoas de uma forma diferente do que se calhar não olharia se não tivesse passado por esta experiência. Sim. Completamente, sim. Faz todo o sentido, como é óbvio. Temos que passar por certas coisas para percebermos outras certas coisas. Eu, sem dúvida, também o facto de ter passado muito por ambiente hospitalar, quando fiquei tetraplégico, deparar-me com realidades de pessoas que não tinham visitas e eu ter lá 20 visitas diárias, e isso acaba por eu mesmo numa situação de supostamente estar desfavorecido porque tinha ficado tetraplégico, eu conseguir ver que eu era um felizardo e que eu ao fim e ao cabo acabava por ser favorecido, porque eu mesmo também eu criei essas condições, continuo a criar, mas na altura do meu acidente eu já não era um tetraplégico pronto qualquer, porque já tinha bastante visibilidade e isso dava-me uma mais-valia perante os outros. Eu tinha que aproveitar isso de alguma forma, porque as pessoas às vezes não aproveitam bem. As pessoas acabam por fazer-se de vítimas. Eu vi um vídeo interessante do Jordan B. Peterson, que ele num podcast, acho que foi agora um podcast recente, que diziam-lhe assim, ele está a falar sobre o cancro. E ele diz, claro que ter um cancro é difícil. Claro que é uma chatice. Mas é um acaso. Não podes estar a pensar que é uma injustiça, porque acaba por ser uma injustiça para toda a gente, seja obra do diabo ou obra de Deus, do que quiseres acreditar. Só que agora tens duas hipóteses. Ou é fazeres-te vítima e pensares porque a mim, mas isso não te vai adiantar nada, ou é teres a melhor atitude que possas ter, conseguires viver, conseguires encarar as coisas de frente, porque e depois ele diz, porque uma das situações não te vai levar a lado nenhum e a outra sim,
é capaz de fazer alguma coisa por ti. E acaba por ser um pouco disto tudo que nós falamos. As coisas vão sempre acontecer, vai sempre ser complicado. Com o que acontece A forma como nós vamos lidar com o que acontece é que é completamente diferente. E eu nesse aspecto vi muito isso. Vi todas as realidades. Uma realidade da pessoa que acontece algo e não tem ninguém com ela, que acaba por ser mais difícil, mas também vi a realidade da pessoa que tem e não está a aproveitar. Estás a ver? E todos nós deparamos-nos com isso. Agora falando aqui, já aqui então um pouco de ti. Pronto, então tu queres tirar o curso de Psicologia porque gostares de ajudar, certo? Fala-me um bocado então, tu descobriste isso desde cedo, como é que foi? Até o 12º eu não sabia o que eu ia seguir. Eu só sabia que tinha que ser relacionado com pessoas. E isso eu tinha a certeza que sim. Logo ali nos testes psicotécnicos que uma pessoa faz ali no 9º ano, deu-me ali logo para a parte das ciências sociais e humanas. Então já entrei com isso na cabeça lá no secundário. Quando tive filosofia gostei imenso. Quando tive psicologia gostei ainda mais. E depois eu tinha a questão que a minha irmã já estava a tirar psicologia, ela também é desta área, é da psicologia criminal e agora do desporto, então já tinha ali assim o bichinho da área da psicologia e foi a única opção que eu vi que era viável para mim na faculdade, porque era assim a única coisa que eu me identificava. Hoje em dia, se eu voltasse atrás, até se calhar ficaria indecisa entre psicologia, gestão de recursos humanos ou serviço social, mas acho que fiz a escolha certa. Escolhi a psicologia porque é onde eu posso fazer realmente aquilo que eu amo, que é ajudar pessoas, e foi a única escolha que eu vi que era viável para mim naquele momento. Foi todas as opções que eu coloquei para ir para a faculdade era tudo psicologia, independentemente de onde fosse. Boa. E depois diz-me uma coisa. Bem, tiras a licenciatura, tiras o mestrado. Tiro o mestrado em Psicologia Clínica. E depois disso começas a trabalhar um pouco mais na área. Sim. E na área também social. Sim. Qual é que foi as maiores dificuldades que encontraste ao trabalhar com essa população vulnerável? Impotência. Acho que é assim a maior palavra que eu trago, a impotência, é querer fazer mais e não conseguir, porque não temos mais meios para fazer, é querer ajudar e não conseguir. Em primeiro lugar é conseguir realmente ajudar nas necessidades que as pessoas têm e conseguir dar resposta a tanta gente. Eu entrei na fundação que eu trabalhei em primeiro lugar, era um trabalho mais, já era com uma população vulnerável, só que era um pouco mais fácil, no sentido que eu trabalhava muito com idosos para prevenir a exclusão social, trabalhava com algumas famílias já carenciadas, mas ainda era muito a dar a educação, ali, cursos de informática, cursos que as pessoas pudessem ali adquirir algumas competências. Quando eu mudei dessa fundação para a IPSS, eu entrei em outubro de 2019 e em 2020 acontece o quê? Uma pandemia. Então foi o caos. Porque foi aquela altura em que toda a gente precisava e nós não tínhamos recursos suficientes para ajudar toda a gente. E o facto de nós termos de dizer que não, o facto de nós não conseguimos chegar a todo o lado, isso faz com que nós nos sintamos impotentes. Então esse é o principal desafio, é nós conseguimos ter imensas pessoas à nossa frente. Agora eu saí agora em 2023, o meu último mês foi agora em agosto, então ia fazer 4 anos agora este mês, dia 13. E já se via uma melhor gestão de recursos, de conseguirmos ajudar mais pessoas, mas mesmo assim, com toda esta crise que veio depois da pandemia, com toda esta situação económica que nós temos vivido, ainda assim é muito difícil nós conseguirmos chegar a todas as pessoas, porque é muita gente a precisar de ajuda, é muita gente a precisar de apoio, é muita gente a precisar de auxílio e nós não temos como ajudar. E isso é a pior parte. Como é que achas que poderíamos reverter essa situação? Precisamos de mais apoio do Estado, precisamos de mais investimento nesta área. As IPSS precisam de mais recursos, porque nós também, falando de uma forma sincera, nós também não temos dinheiro. Nós dependemos dependemos de, como é que se diz, de financiamentos, dependemos de outro tipo de apoios. Nós não temos capital próprio. Exatamente. Então, o facto de não chegar até nós também não conseguimos dar às pessoas. Então, haver aqui uma mudança nesta estrutura e no tipo de apoios que chega até nós, para nós conseguirmos ajudar mais pessoas, é o que é necessário. O Estado tinha que libertar mais verba e tinha que fazer parte mais da agenda estatal, essas verbas não ser
quem quer dar, dá, quem não quer dar, não dá, e a ver se calhar o Estado poderia ter um peso nisso e dar mais benefícios fiscais às Sim. empresas que dessem. Sim. Apesar de haver um incentivo fiscal, o incentivo fiscal se calhar não é assim tão grande de forma às empresas a querem dar Não mais. é. Sinceramente, eu acho que não chega onde tem que chegar. Eu tenho uma associação que eu criei inicialmente para me ajudar a mim. Agora está um pouco parado porque eu estou um bocado também a organizar a minha vida e como tu trabalhaste na área sabes que é complicado, não é? Sim. Uma pessoa não consegue fazer tudo, ainda por cima eu praticamente fazia tudo sozinho, mas quero, assim que a minha vida estabilizar, eu quero agarrar na minha associação e já fiz algumas coisas, mas não como eu gostaria. Acho que a nível mental e disposição acho que consigo fazer muito mais e quero fazer muito mais, mas eu durante a pandemia percebi que o que eu estava a fazer na altura com a minha associação não era o que eu queria fazer para sempre. Porque, pronto, a minha associação é a Associação Nuno Mata e inicialmente eu combati a exclusão social através do desporto. Porque era uma coisa que eu gosto bastante e tinha-me ajudado bastante e a nível mental, pronto, trabalhando tu com psicologia, sabes que é uma mais-valia a nível mental. Mas, no entanto, durante esta pandemia, eu vi que precisava de fazer algo mais. Mas o que eu quero fazer eu não quero dar a cana. Queres aprender? Queres ensinar a pescar? Quero ensinar a pescar. E quero dar a cana, eu quero dar muitas refeições também, como tu estiveste envolvido nisso, mas eu quero ensinar a pescar. Porquê? O dar a cana não resolve o problema. O dar a cana atenua o problema e é, sem dúvida, vamos dizer que é o prazer imediato. Falando aqui um bocado da disciplina. É o prazer imediato, é o que nós achamos por vezes que faz mais falta. Só que, no entanto, isso não resolve. E um dos grandes problemas do Estado é, ficam por vezes a injetar dinheiro, que é o que quer. Vamos agora dar aqui mais uma pensão aqui ou ali. E isso é verdade, faz falta, mas resolve as coisas imediatas, mas não resolve as coisas a longo prazo. Quer a educação, quer um apoio mais sustentado a nível de empregabilidade, formação. E por isso, o que eu quero fazer com a minha associação, sem dúvida, é poder mudar mentalidades e dar apoio, não só a pessoas com mobilidade reduzida, mas sem mobilidade reduzida, percebes? Acabar por praticar coaching, aplicar o coaching nessas pessoas, porque se eu vi o efeito que o coaching teve em mim, que era uma pessoa que estava numa cama de hospital, ligava a um suporte básico de vida, com um ventilador, ia fazer hoje coisas que eu próprio cheguei a duvidar que eram possíveis, eu sei qual é o impacto que essa psicologia positiva pode ter nas pessoas. E então, há pouco, quando fiz a pergunta, é porque as pessoas têm que acreditar mais nelas, só que às vezes numa circunstância daquelas é difícil, e então eu acho que tem essa mais-valia também. Eu tive umas situações muito difíceis e consegui. Claro que não quer dizer que todos... Sim, cada pessoa tem o seu contexto. Exatamente, cada pessoa tem o seu contexto. Mas isto está aqui uma coisa que há uma possibilidade. E eu quero, sem dúvida, dar formação. E uma das coisas que eu quero fazer nesse âmbito de rua é acabar por dar formação, acabar por poder apoiar, mas sem dúvida, ok, está aqui uma sopa, ok, está aqui uma comida. Mas depois, o resto, se a pessoa ficar com a mesma mentalidade... Isso é muito importante porque também um dos desafios que eu vi lá quando eu trabalhei nesse contexto é a dependência com que as pessoas ficam do sistema. Ou seja, elas estão sempre ali dependentes. Eu acompanhava ali pessoas que estavam ali há 10 anos a receber exatamente a mesma coisa, a receber exatamente o mesmo apoio. E às vezes dá vontade de abanar e dizer ainda consegue fazer alguma coisa, só que essa descrença que as pessoas têm delas próprias também acaba por impactar e ficam dependentes do sistema. Por isso acho que isso é crucial. Mas porque o próprio sistema está criado para isso. O próprio sistema está criado para as pessoas dependerem, porque essas pessoas acabam por ser votos. Grande parte dos votos são das populações carenciadas, porque ao fim e ao cabo as pessoas não sabem que estão a ser levadas numa bola de neve, e depois as políticas já estão feitas nesse âmbito, dão umas migalhas, que é aquele prazer imediato, porque essa pessoa, se o Estado hoje investir muito em formação, vamos investir em formação, escolas públicas, vamos democratizar as licenciaturas, que era o que devia de acontecer. Essas pessoas
não vem logo esse impacto. Uhum. Esse impacto é como a disciplina. Sofres hoje para ter resultados amanhã. Exato. As pessoas só veem o impacto do prazer imediato. Uhum. E então essas pessoas, essas medidas não impactam logo. Uhum. E então como é que eles conseguem manter essas pessoas a favor deles? É com essas tais pequenas migalhas e fazendo as pessoas fazerem parte do sistema. Uhum. É quase a cenoura à frente do burro. Sim. Uhum. E então as pessoas são vítimas da própria malandragem, entre aspas, do sistema. E isto acaba por ser uma bola de neve. Estás a perceber? É. Elas são vítimas 2 vezes. E então elas acabam por ser levadas no... Isto é mais fácil. Exato. E então tinha que se mudar mentalidades, mas o Estado tem aqui uma grande responsabilidade. Eu tenho estudado muito isto. Era um tema que eu não me interessava tanto. E eu tenho estudado muito a parte a nível político e perceber a parte da economia. Vou-te mandar um vídeo interessante por causa disso. É um vídeo dado de uma forma muito lúdica por um brasileiro que é o Bruno Perruche, Ok. do Jovens de Negócios. Ok, não conheço. E ele dá lá uma realidade que tem a ver com a realidade do Brasil, mas depois acaba por ser parecida que em Portugal, que é as economias, as pessoas, às vezes os trabalhadores de base e pessoas mais carenciadas estarem muito dependentes do Estado, e isso acaba por ser um ciclo vicioso. Exato. Mas o próprio Estado sabe disso e vai dando as migalhas e nunca resolve o problema a longo prazo, Uhum. que é o que falta, não é? Exatamente. Tu falaste que eras uma privilegiada, Sim. tiveste acesso a estudos, Exato. e depois há um conjunto de pessoas que acaba por não ter. Não vai estar, mas está tudo feito Uhum. de forma a não estar democratizada. E isto acaba por ser uma bola de neve. Mas pronto. Agora diz-me aqui outra coisa. Tu acabas, pronto, o curso, começas a aplicar na área, já falámos bastante, e depois também começas a trabalhar... depois fazes a parte que é clínica, certo? Sim. Fiz o mestrado em Psicologia Clínica. Depois, ainda fiz um estágio nessa área, no Hospital Amadora Sintra, com crianças e adolescentes, mas depois fui para outros percursos, para a área social, onde tive 5 anos ao todo a trabalhar nessa área. E ali no meio, enquanto ainda estava a trabalhar na área social, comecei a voltar para a psicologia clínica. Também estava a sentir falta dessa parte. E foi ali na altura da pandemia, criei uma página, Sim, comecei a dar boa. consultas online e comecei a voltar para a psicologia clínica. Fala-me então um pouco da psicologia clínica. O que é que notaste que era as carências das pessoas nessa área, não é? Na área clínica, e depois fala-me então um pouco dessa transição. Pronto, então eu tinha tido contacto só no final do mestrado com crianças e com adolescentes num contexto hospitalar que eu pensava que também era aquilo que eu amava, mas depois não foi aquilo que se enquadrou tanto naquilo que eu gosto. Eu gosto muito de poder estar com as pessoas e passar tempo com as pessoas e acompanhar as pessoas. E em contexto hospitalar era tudo muito rápido, então eu vi, ok, não é por aqui. E isso levou-me depois a ir para outra área, e enquanto estava na área social comecei a sentir falta do atendimento, comecei a sentir falta do 1-para-1, comecei a sentir falta de ouvir, de escutar, não só nas necessidades básicas, que era que eu já fazia na IPSS, mas também na parte que me apaixona na psicologia, que é de entender, que é de compreender, de mudar, ajudar as pessoas a mudarem a forma como elas veem o mundo e conseguirem ultrapassar os desafios que estão a passar. Então aí até foi por acaso que lá em 2020 as pessoas estavam todas em casa, muitas começaram a procurar acompanhamento psicológico, e eu tenho familiares e tenho amigos que sabem que eu sou psicóloga, apesar de não estar a exercer naquele momento na parte da psicologia clínica. Mas pediram, olha Petra, podes acompanhar esta pessoa, é online e tudo mais, ok, bora, podes acompanhar aquela pessoa, ou seja, começou a surgir de uma maneira muito natural. Eu comecei a acompanhar algumas pessoas online ali ao longo do ano 2020, e depois vi, ok, isto até é possível, eu até consigo conciliar aqui as duas coisas, consigo estar a trabalhar na área social e ao mesmo tempo estar a trabalhar na área da psicologia clínica. Então em 2021 foi quando decidi então abrir uma página e começar a fazer disso o meu empreendimento, de começar a fazer consultas online e começar a divulgar o meu trabalho e os meus serviços, sempre conciliando ainda com a área social. Então aí comecei aqui a voltar, e acho que é algo que felizmente está a ser cada vez mais valorizado, a parte da saúde mental, a valorização dos psicólogos, o perceber que não é para malucos, que não é só pessoas que têm alguma doença, alguma psicopatologia diagnosticada, mas que todas as pessoas podem usufruir aqui dos serviços de um psicólogo. Então essa área também é uma área que me apaixona, e eu concilio muito ali as necessidades de Maslow, que é primeiro as necessidades básicas na área social e depois as outras necessidades ali na área da psicologia, ao trabalhar aqui mais a parte interna, mais a parte mental, mais a parte emocional,
emocional também é algo que eu gosto bastante de intervir. Então hoje em dia não. Hoje em dia só estou na psicologia clínica, mas ainda é algo que eu quero conciliar a parte social e a parte clínica. Tu disseste uma coisa interessante, que é de Maslow, que é as necessidades, tem muito a ver com a comida e essas coisas todas. Exatamente, as básicas. As básicas, mas já reparaste que se resolvermos as outras primeiro, vai ser mais fácil tratarmos das básicas? Porque a pessoa vai conseguir gerir as básicas, ou gerar as básicas, por assim dizer. Mas a verdade é que se tiveres alguém com as necessidades básicas atendidas e vou tentar fazer um atendimento na área da psicologia, a pessoa não vai estar lá muito disponível. Tal e qual. Uma vez vi um documentário feito por portugueses, mas era numa favela do Brasil, acho que era na favela do Alemão, com uma das pessoas lá na favela dizia assim: pá, vocês não podem pedir aos miúdos para estudar com fome. Exatamente. Não é? Como é que um miúdo vai estudar com fome? Não vai. Ele vai ali para o prazer imediato, que é o roubar, que é o fazer isto, porque ele tem que comer. E até há um anúncio muito conhecido: tu não és tu quando tens fome. Isso é sem dúvida. Eu pelo menos eu sei que eu não sou eu quando tenho fome. Que as pessoas ficam alteradas, tal e qual. Por isso é completamente verdade. Por isso eu acho que tem que andar umas ao lado das outras. Juntas. Exatamente. Não se pode descuidar nada. E dessas pessoas que tu atendeste, o que é que notavas mais? Qual é que era as coisas mais incomuns? Qual era que eram os problemas assim, mais comuns nas pessoas? Qual é que era como é que eu ia dizer da melhor forma? Quais as necessidades mais comuns das pessoas? A primeira que me vem à cabeça é parar para se escutar. Eu acredito muito que a maioria dos problemas emocionais, se eu posso assim dizer, é porque nós hoje em dia estamos numa sociedade que não para se escutar. Nós temos sempre tanta coisa para fazer, estamos constantemente em piloto automático, colocar coisas em cima de coisas, a deixar problemas internos em cima de problemas internos, e não depois eu penso nisto, depois eu resolvo isto, depois eu lido com isto, depois. E quando as pessoas chegam até nós, hoje em dia já vem muito mais num contexto de prevenção. Eu tenho a honra de atender pessoas de que, olha Petra, não estou assim com nenhum problema muito grande, mas precisava aqui de melhorar algumas coisas, lidar aqui com algumas questões. Hoje em dia as pessoas já vêm muito nesse âmbito, mas a maioria das pessoas ainda vem naquele estado de limite, que é: eu não estou a aguentar mais. E quando essas pessoas vêm nesse estado de limite, eu não estou a aguentar mais, já estou com uma ansiedade ou com uma depressão, ou não está com nenhum diagnóstico, mas alguma coisa que está a gritar muito dentro dela e que ela precisa efetivamente de ajuda, é porque foi umas coisas em cima das outras, colocar tudo para dentro, sem gerir, sem lidar com aquilo, porque não tenho tempo para lidar com isso, não tenho tempo para pensar nisso, não tenho tempo para sentir isso, e depois acabam por explodir. E nesse momento já vem num momento de crise. Então, se é algo que hoje em dia que eu vejo que é um problema na sociedade toda, é que é tudo a fazer e ninguém se sente, ninguém para sentir, ninguém para se escutar, ninguém para atender as suas necessidades internas, porque não existe tempo para fazer isso. Eu concordo plenamente. Pronto, eu não sou psicólogo, trabalho como coach, mas uma das minhas mais-valias, sem dúvida, é compreender pessoas e analisar pessoas. Eu sou uma pessoa de pessoas. Também toda a minha experiência, não é? Como eu tinha falado, este âmbito de ter estado em hospital, conhecer-me muito bem, ter que me conhecer muito bem para superar-me, saber muito lidar com as minhas emoções, e o que eu vejo é que a maioria das pessoas não quer falar dos problemas, evita, ou seja, eu utilizo muito um termo que é: querem varrer os problemas para baixo do tapete. Só que ao varrer para baixo do tapete, quando se levanta o tapete, vai estar lá muito lixo. E vamos falar, por exemplo, de uma dor, ou vamos falar de uma morte, ou vamos falar, sei lá, de uma deficiência, ou de qualquer coisa, o que seja. Se as pessoas não falarem muito sobre isso, aquele sentimento vai estar muito forte. Quanto mais falarmos sobre isso, vai ficando mais normal. O meu cérebro vai entender aquilo como normal. Se quer seja uma morte, quer seja o que for. E se as pessoas não falarem sobre isso e não pararem para pensar, como tu disseste, esse sentimento vai estar muito à flor da pele. Convidaram-me para eu ser entrevistado para um podcast e perguntaram-me: há algum tema que não queiras falar? Eu disse: não, isso não existe. Eu não tenho tabus comigo próprio.
eu posso falar de todos os temas. Porquê? Porque eu próprio falo comigo desses mesmos temas e falo com toda a gente. Para mim a minha tetraplegia não é um tabu, o que quer que seja, porque eu estou bem resolvido comigo próprio. Não quer dizer que isso não tenha por vezes um impacto menos bom a nível emocional, porque a dor está aí, não é? Eu perdi o meu pai, por exemplo, há 1 ano e tal. Eu tenho que falar abertamente sobre isto. Eu tenho que ver as fotografias do meu pai. Há pessoas que não veem, não quero ver. Isso não vai estar, não vamos ultrapassar isso, não é? Temos que, e as pessoas, eu noto, não tanto com clientes meus, porque os meus clientes sabem que eu tenho o meu método de trabalho e tenho que se falar das coisas e tenho que se mexer na merda. É mesmo assim. Mas às vezes com colegas e com tipo de pessoas, não quero falar sobre isso. Ou mesmo familiares. E assim esses problemas nunca vão ser resolvidos, não achas? Sem dúvida. É assim, claro que cada pessoa tem o seu timing. Claro, e cada exatamente. pessoa, respeitando sim, o processo de cada um. Que se calhar há coisas que eu hoje não estou preparada para falar, mas tal daqui a um qual. mês eu estou, Exatamente, tudo bem. sim. Mas é do género saber que, ok, eu sei que eu vou ter que lidar com aquilo, se calhar neste momento ainda não quero, neste momento ainda não estou pronta, mas sei que vou ter que lidar com aquilo. E é esse não lidar que depois traz aqui consequências internas maiores. É ir lidando, é ir tirando, é ir abrindo a caixa, tirando toda a porcaria. Eu gosto muito de comparar o fazer terapia com uma caixa que eu acumulei imensas coisas durante anos. E quando eu abro aquilo está com bichos, está com aranhas, está com imensas coisas que estão estragadas, e eu preciso de pegar na caixa e virar a caixa ao contrário, como se eu espalhasse as coisas todas em cima de uma mesa. E depois eu vou lidando com uma coisa de cada vez, e vou colocando na caixa aquilo que realmente ainda faz sentido, vou deitando algumas coisas fora, vou limpando e vou lidando com as coisas ao longo do tempo. Mas é importante saber que eu preciso lidar com aquilo, que eu não posso fingir que aquilo não existe, porque senão vai ser só uma dor que vai estar vou estar a fingir que não existe, mas que no fundo existe. E existe muito esta ilusão de que não, eu evito esta dor, ela vai desaparecer. Não vai. Ela simplesmente vai aparecer de uma outra forma. Como existe até a somatização. Pessoas que às vezes têm problemas físicos que pensam que é um problema físico, mas não, é uma emoção que foi mal gerida, é uma coisa que precisa de ser falada, é uma coisa que precisa de ser resolvida. Se precisamos de resolver tudo de uma vez, não, nunca. Ninguém vai chegar a um contexto de acompanhamento, olha, é para resolver tudo, vamos falar sobre a pior situação da tua vida. Isso nunca vai acontecer. Nós começamos a trabalhar pelo aquilo que é mais fácil e por aquilo que a pessoa quer trabalhar em primeiro lugar. E ao longo do processo vamos tomando consciência de que, ok, se calhar há aqui coisas que eu preciso de cavar, que eu preciso de falar. E ao tempo de cada um nós vamos falando, vamos cavando, vamos cavando, e aí é que acontece a beleza da transformação, de conseguir lidar com todas estas questões internas que nós temos todos dentro de nós, porque todos nós somos aqui um poço de imensas coisas aqui dentro. Então é importante ir lidando, trabalhando e integrando. Acho que não há nada em nós que não vou pagar isto da minha vida. É impossível. Todas as situações que nós passamos fazem parte de nós. Nós simplesmente aprendemos a integrar de uma forma mais positiva. Eu acho que tocaste num detalhe que é, faz falta às pessoas terem autocompaixão e às vezes uma perspectiva diferente da própria história. Eu vou dizer 2 coisas bastante interessantes. Quando eu tirei a certificação de coaching, eu conheci uma pessoa médica que ele não estava muito bem com o pai. O pai era general. Ele, se for ver este podcast, vai ver que eu estou a falar sobre ele. Isto foi uma história falada no curso. Ele falou abertamente para todos e ele dava-se um bocado mal. Que o pai, entre aspas, não percebia certos comportamentos do pai. E o pai era muito exigente com ele. Muito exigente. Se ele trouxesse um 17, não chegava. Só que ele depois, durante o curso, já a meio, ele, depois de fazer uma autorreflexão, praticar autocompaixão com ele próprio, tentar compreender melhor o pai, que é um dos exercícios muito que fizemos, ele levantou-se e disse que já via o pai de outra forma, porque ele viu que o pai só fez o melhor que pôde, porque o pai também era filho de general, foi educado daquela forma, e se o pai não
não lhe tivesse educado daquela forma, ele hoje não era o médico excelente que era. Ele hoje não era aquele médico excelente de querer saber mais e querer... Ele diz que na altura não percebeu, mas durante a certificação ele chegou à conclusão, se o pai não tivesse sido tão exigente com ele, que ele hoje não era aquele médico de excelência. Ou seja, ele agarrou naquela história e deu outro significado. Ressignificou a história. E às vezes acaba por ser isto. E ontem também estava a ver um programa na SIC Radical que é as pessoas vão para um contexto tipo supostamente de guerra e estão a ser treinadas, e uma das raparigas tinha tido uma infância completamente difícil, muito difícil. Ou seja, eu até vou dizer isto de outra forma, ela achava que tinha tido uma infância completamente difícil, só que a única coisa que não é só a única coisa, eu não quero parecer amenizar a dor dela, sim. Era, ela não dava-se bem com o pai tinha ido embora. E toda a porcaria que ela fazia, ela metia isso como desculpa. Ok. Tudo era o pai. Só que, no entanto, existe um conjunto de pessoas que também não viveram com o pai que estão bem na vida, que não dão o mesmo significado. E o que é que aconteceu? Ela depois, ela ficou com muita raiva disso, andava a fazer muita porcaria e descobre o boxe. E quando descobre o boxe, ela canaliza a raiva dela toda para o boxe e agora já era campeã mundial. E depois um dos tropas fala uma coisa muito gira para ela ver a história de maneira diferente. E ela, ao fim e ao cabo, hoje, ela estava um pouco mais tranquila, porque se não fosse isso tudo, ela nunca tinha sido campeã mundial de boxe, nunca conseguia controlar-se como... Ou seja, ela teve que passar por aquilo tudo para chegar onde chegou. Para chegar onde chegou. E basicamente ela tinha que olhar para a história do pai de uma maneira diferente. Desculpa interromper o podcast, mas é por um bom motivo. Tenho uma pergunta para ti. Gostavas de transformar-te em quem sempre tu quiseste ser? Se sim, gostava de convidar-te para um evento que eu vou fazer. O Mapa para a Transformação Pessoal. Vai ser um evento online e totalmente gratuito, onde ao longo de 3 dias eu vou-te ajudar a transformares a tua vida e a desbloqueares o teu potencial. O evento vai decorrer no dia 27, 28 e 29 de novembro. Para participares ou saberes mais informações, basta procurares por um link aqui na descrição do episódio. Espero por ti e até lá, aguenta a guinada. Eu acho que é isso que disseste agora. Nós temos que olhar para a nossa história de forma diferente porque ela não vai mudar. E às vezes, nossa história é nossa história. Não tem como mudar uma vírgula, não tem como mudar um ponto final. Ela aconteceu como aconteceu. Realidades mais duras, realidades menos duras, realidades mais injustas, assim eu posso dizer. Mas aconteceu como aconteceu. Agora, como eu vejo a minha história hoje, é que está a impactar o meu agora. Então, é só aquela questão de eu olhar, ok, eu tenho a minha história, ela não vai mudar. A forma como eu estou a olhar para ela hoje é algo que me está a beneficiar ou que me está a prejudicar, ou quem está-me a prejudicar. Então, existe alguma outra forma de eu reinterpretar, de eu ressignificar, de eu olhar para aquilo que aconteceu e de tirar outro partido daqui, porque ela não vai mudar, ela vai continuar ali escrita. Agora, a forma como eu olho para ela é que está a influenciar o meu agora. Então, deixa-me tentar olhar para ela de uma forma diferente, para eu também conseguir avançar de uma maneira diferente na minha vida. E agora, quem me está a ouvir... Alguns, se calhar, pensaram, mas ele, se calhar, banalizou o caso dela não ter pai ou não. Não, porque eu também sei o que falo. Eu cresci sem mãe. Minha mãe separou-se do meu pai, foi viver para a França. E, como é óbvio, houve vezes que eu senti falta da minha mãe. Mas como é que eu olho? Eu olho para essa parte da minha história que tornou-me mais independente. Comecei a cozinhar mais cedo, tenho orgulho disso. Comecei a passar a minha própria roupa. Tornou-me um homem. Porque, ao fim e ao cabo, eu não tinha ali o colinho da mamã sempre. Claro que fez falta, fez. Eu cresci com o meu pai, a minha avó já era assim mais velha e não é mãe. A avó não é mãe e a minha avó já estava mais velha e claro que fez falta, só que eu tinha 2 formas de olhar para esta história. Ou eu era um menino triste, vítima de não ter mãe, ou era um menino que não tinha mãe, mas ia crescer com isso e que isso não ia ser a causa das minhas amarguras e da minha tristeza. Acabava por olhar, é a mesma história, mas vista de perspectivas diferentes. E ao fim e ao cabo acaba por ser isso. E é eu ter compaixão também comigo e ter compaixão com a minha história, porque quem éramos nós sem as nossas dores do passado? Não é? Sem dúvida. Se nós apagássemos todas as nossas dores do passado, qual é que era a bagagem que nós tínhamos a nível emocional?
E seríamos pessoas completamente diferentes daquelas que somos hoje. Né? Por isso, ao fim e ao cabo, é dizer para as pessoas lá em casa que aprendem, para aprenderem a gostar delas como elas são. Porque todos nós temos coisas brutais, não é? E cada história é uma história. Eu curiosamente falei no meu canal do Instagram, que eu convido a todos, que é gratuito. O que eu passo lá podia ser pago, e mais tarde ou mais cedo, com o trabalho a aumentar, o canal acaba por ter que ser pago, porque não podemos chegar a todo lado. Sem dúvida. E eu passo lá muita partilha, muito pensamento. É o Guinadas Diárias, podem encontrar no meu perfil do Instagram. E eu passo lá muito conteúdo. E houve um rapaz que veio-me responder para agradecer-me que aquele conteúdo que eu passava lá, a nível de pensamentos, coisas sobre autoestima, empatia, um conjunto de coisas. E ele disse uma coisa que eu gostei. Ele falou que andava perdido, tinha-se encontrado, e que tinha encontrado um podcast meu na melhor altura. E, porque se tivesse sido noutra altura, ele não me tinha dado tanta importância e tinha dito: olha, mais um coach que está aqui a dizer uma coisa. Porque ele próprio não estava encontrado, não estava nesse crescimento. E então eu perguntei-lhe o porquê. E depois ele disse que andava numa vida assim perdida, a fazer um conjunto de erros e tudo mais. E depois eu fiz-lhe um conjunto de perguntas e ele disse assim, basicamente o que ele disse foi que ele fez parte dele, dava-lhe outra mais-valia agora. Ele tinha uma visão sobre a vida completamente diferente, não tão oca, porque sabia o que era o mau e agora sabia o que era o bom, e sem dúvida queria muito mais o bom, queria muito mais o crescimento. Estás a perceber? E ele gostava da pessoa que ele era agora, era um miúdo de 23 anos, mas com uma percepção da vida que não teria se não tivesse andado na má vida. Estás a perceber? E eu achei bom, porque eu também, como disse, nasci no meio de dois mundos, sei perfeitamente o que é um contexto de bairro, sei perfeitamente o que é essa vida. Tive amigos meus presos, outros amigos meus foram para a má vida. Eu poderia ter sido, se calhar, um deles, não fui, e então sei o que é isso, e sei perfeitamente, e deu-me gosto de ele estar com aquela percepção. Acaba por ser um miúdo que, para finalizar este pensamento, não fica a pensar: ai, a minha vida é uma desgraça, estou aqui exposto a isto. Não. Ele deu um murro na mesa e quis mudar. Por isso é sempre possível nós mudarmos. Eu acho que aí é uma escolha. Tu escolhes para onde é que tu vais. Não, tal questão não é. A vida é assim, eu tenho que aceitar que ela é assim. Não, o que é que eu escolho fazer? A vida se calhar aconteceu assim até agora, mas daqui para a frente, qual é que é a minha escolha? O que é que eu escolho fazer com a história que aconteceu até agora? O que é que eu escolho fazer com a minha vida? Porque eu tenho, como há bocadinho o rapaz estava a dizer, né, conheci o lado bom e o lado mau. Qual é que é o lado que tu escolhes? Não é? Acho que é Tal muito e qual, eu isso. estou a ler um livro muito bom, que agora quando disseste isso, lembrei-me logo do livro, que é o Mindset. Eu acho que é de uma mulher, não é? Sim. Tens em inglês, É inglês, Dweck, não? é eu Carol tenho. Dweck. Sim, eu tenho em inglês. Carol Dweck. Estou a ler e ela fala muito isso. Sim, o mindset de crescimento e o mindset de... E o mindset fixo. Isso. Exatamente. Porque há pessoas que têm um mindset fixo. Eu nasci assim, eu sou assim, não há nada a fazer. O que é que eu posso fazer? E isso é entregar a responsabilidade ao acaso. É a pessoa não se autorresponsabilizar. Como uma culpa não é minha, é do ambiente, é do Estado. Eu não posso fazer nada, então olhem para mim, eu sou uma vítima do sistema. Mas, no entanto, o que é que nós podemos fazer? Que é dar um significado diferente. Ressignificar é: ok, o sistema está contra mim. Todos nós, por vezes, somos vítimas do sistema em parte. O sistema não posso mudar, mas eu posso ter autorresponsabilização e ver o que é que eu posso fazer, apesar do sistema ser uma merda. Sim. Assim, imagina que eu tenho agora 10 pecinhas aqui em cima da mesa. Isto é a minha vida. Se calhar 9 é o sistema que controla, mas eu posso fazer alguma coisa com esta uma que eu controlo. Então o que é que eu posso fazer com esta uma? Exatamente. O que é que vais fazer? Já sabes isso? Isto não vai mudar. O que é que tu vais fazer com a tua vida? Podes fazer a melhoria Kaizen 1%. Eu, curiosamente, não querendo entrar em temas nenhuns de guerra entre Israel e Palestina, não é? Não é por isso que viemos aqui falar. Eu achei curioso
como é que Israel cresceu bastante a nível económico e a nível poderio nos últimos anos. E Israel era um país, na altura, de refugiados, onde eles à volta eram cercados por países bastante ricos, muitos tinham petróleo, um conjunto de coisas, e eles não tinham nada, e eles perceberam desde cedo que a única coisa que podiam controlar e crescer só através deles que era a mente. E começaram a apostar muito na educação e no desenvolvimento mental, por isso é que eles são hoje conhecidos como a Startup Nation. É o país a seguir à América com mais startups do mundo. Porque eles cresceram desde cedo, que eles, para trabalhar o psicológico, não precisavam de ninguém. E então até as famílias mais ricas de Israel hoje em dia apostam muito nos apoios às startups. E por aí nós podemos ver um país que em 40 ou 50 ou 70 anos torna-se um país que até que tem um poder militar bastante grande, porque eles têm carolas só a pensar naqueles sistemas de mísseis antiaéreos e tudo mais. Um país com mais startups do que outros países, como França e tudo mais, só perdem para os americanos, mas vemos o tamanho da América em comparação a Israel. Por isso, Israel é o país com mais startups per capita. Estamos a falar de startups unicórnios, não é? Com faturamentos brutais, porque eles perceberam desde cedo a única coisa que está no nosso controle é a nossa mente. Exato. E eram apenas refugiados. E se nós temos este exemplo, podemos agarrar neste exemplo para ver, porque nós não vamos conseguir controlar o que está à nossa volta. Se vamos ser perseguidos, não vamos ser perseguidos, isto ou aquilo. O que é que acontece se há injustiças, se não há? Agora, a minha mente, não é? Isso eu ainda consigo controlar. Temos um caso conhecido que é dos livros, que é a Epipeto, do estoicismo, que depois acabou por trabalhar com Sêneca e com outros. Epipeto era um escravo. Ele era escravo na sua condição, e era escravo e tinha uma deficiência. Mas na mente dele ele não tinha problema nenhum. E então Epipeto conseguiu crescer só com base na mente dele. Eu revejo muito nisso. Ok, o meu corpo está preso, não é? Eu sou tetraplégico, mas a minha mentalidade não. E ela é ilimitada. E tudo o que ela conseguir imaginar eu vou tentar fazer. Não quer dizer que eu consiga. Mas vou tentar. E se eu tentar, arrisco-me a conseguir. Há sempre duas dores. A dor do não tentar e a dor do tentar. Eu prefiro a dor do tentar. Com ela eu arrisco-me a ser feliz. Escolho a dor do tentar. Por isso o que eu digo às pessoas lá em casa é: qual é a dor que tu queres? A dor do desistir ou a dor do tentar? A escolha é tua. Acaba por ser isso. E agora diz-me aqui outra coisa. E depois entra aqui o coaching. Vi um sorriso. Sim, gosto muito de trabalhar com esta área. Diz-me uma coisa, eu vou-te desafiar e fazer-te umas perguntas em relação a isso. Fala-me sobre isso. Sobre o coaching e como é que o coaching complementa, como é que entrou e depois como é que complementa a área da... Deixa-me só dizer-te uma coisa. Tu deste 2 sorrisos interessantes e eu vou-te já avaliar. Ok. Deste 2 sorrisos interessantes. Um foi quando começaste a dar as consultas online. Aí viste logo dinheiro. Sim, começa a entrar dinheiro e tal. Não, isto dá. Está a entrar claro, dinheiro. tem que dar também, não é? Não trabalho para o ar. Tal e qual. Eu vi esse pensamento quando tu disseste. Então, comecei a dar e começou a funcionar tal. Expressaste logo um sorriso. Sim. Pronto, os meus parabéns por isso. Obrigada. É bom sermos remunerados pela nossa paixão. E tu viste, ok, estavas ali um bocado presa de um lado e depois começas a fazer e foi... E também toda a realização que isso traz. Claro. Exatamente, e toda a nada como sermos pagos através da nossa paixão. Exatamente, sim. Mais vale receber 500 com a nossa paixão do que 1000 a fazer o que nós não gostamos. Sem dúvida. Nem flui, nem dá. Exatamente, é completamente diferente. E depois, agora vi o mesmo sorriso que vi lá há bocado, vi agora. Fala-me sobre isso. Epá, falando aqui como é que o coaching entrou na minha vida, confesso que na área da psicologia, saindo do mestrado de psicologia, nós sabemos mais lidar com pessoas que têm um problema do que pessoas que estão bem e querem ficar melhores. Eu sempre gostei dessa parte.
de tirar ali competências das pessoas, de conseguir ali evoluir. Ok, tu se calhar não tens um problema, mas podes ficar ainda melhor, podes ver as coisas de uma outra perspectiva, podes ter objetivos mais ousados. E eu vou até voltar um bocadinho atrás na minha história. Eu sempre estive num contexto em grupo de jovem, em encontros juvenis, e fui líder responsável do grupo de jovens durante muitos anos. Então sempre trabalhei com juventude, sempre trabalhei com pessoas que me apetecia dizer, tipo, acredita, vai, faz, tu podes mais, tu consegues, a vida não é só isso, tipo, sai da tua zona de conforto. Então eu sempre gostei muito também dessa parte. Foi uma lacuna que eu encontrei, que não me davam ferramentas para trabalhar isso, não me davam ferramentas para trabalhar com pessoas que estavam bem e queriam ficar ainda melhores. E o coaching, eu depois comecei a seguir ali algumas coisas interessantes. Eu lembro-me que no final de 2020, que nós tínhamos mais tempo do que o costume, em 2020, e comecei a seguir algumas páginas de coaching, desenvolvimento pessoal. Inclusive a primeira página, e ele sabe disto, que eu comecei a seguir foi o Abdel, porque vi que estava numa live como apresentadora de televisão, comecei a seguir, comecei a acompanhar. Depois comecei a seguir vários. Depois aquilo é um mundo, não é? Uma pessoa começa a seguir 1500 pessoas, começas a ler outro tipo de coisas, começas a ver sobre outro tipo de temas. Eu percebi, uau, estas ferramentas são interessantes para mim e para eu trabalhar com as pessoas. Então eu já comecei a querer integrar algumas ferramentas de coaching já na minha prática dentro da psicologia. E depois percebi que realmente havia umas especializações e havia um curso nesse sentido. Aqui, mais uma vez, a minha família teve aqui uma influência, porque a minha irmã já tinha tirado a certificação em coaching, a minha mãe também, ambas dentro da área delas, a minha irmã na psicologia do desporto e a minha mãe na área da saúde, e elas estavam-me sempre a dizer, Petra, vai, faz. E eu, não quero, não preciso disso, isso não é para mim e tal. Só que a verdade é que quando comecei a estudar mais sobre esta área e comecei a perceber o poder que aquelas ferramentas têm, eu comecei-me realmente a interessar e a perceber, ok, eu também quero trazer isto para a minha prática, e é uma coisa que eu complemento bastante com a parte da psicologia, mas lá está, enquanto a psicologia me ajuda muito a questão de ir ao passado e de perceber as questões e os problemas, por assim dizer, a parte do coaching ajuda-me a trabalhar com pessoas que estão bem, mas simplesmente querem mais, simplesmente querem trabalhar mais competências, querem ficar ainda melhores. Então conjugar aqui o melhor dos dois mundos para mim é brutal. E foi aí no final de 2020 que eu comecei a cogitar fazer a certificação. Depois ali em 2021 eu abri a página e passado uns meses é que decidi, ok, vou então fazer a certificação em coaching e não me arrependo, e é um mundo que eu estou sempre a querer buscar mais, que eu estou sempre a ver, ok, como é que eu posso aprender mais, onde é que eu posso ir. É realmente um mundo que eu amo, tanto a psicologia clínica, mas eu sou muito mais uma psicóloga de desenvolvimento pessoal e não tanto da parte da psicopatologia, e gosto mais de trabalhar nessa área, é realmente a minha praia, por assim dizer. Boa. Não, a minha linha de pensamento é tal e qual a mesma, porque há aqui dois detalhes muito importantes. Graças a Deus, e existe mesmo, muitos psicólogos já a trabalhar na área do desenvolvimento pessoal. Muitos, temos livros de vários, como esta psicóloga que falámos, que é a Carol Dweck. Muitos psicólogos vão aprender muito com o Tony Robinson. Um psicólogo que não seja cético sabe qual é a mais-valia, porque a psicologia acaba por vezes estar muito focada no passado, e o coaching, ok, identifica o passado, mas trabalha do presente para o futuro. Exato. Essa é mais a área da atuação do coaching, e sem dúvida eu estudo por psicólogos brutais que aplicam muito o desenvolvimento pessoal. Ok, a psicologia até há um tempo atrás tinham parado um bocado no tempo, e eles agarraram nessa psicologia e aliaram a psicologia à economia, que economia estuda o comportamento das pessoas. Temos um livro bastante interessante que é o Pensar Rápido, Pensar Devagar, do Daniel Kahneman, que é um livro bastante interessante, que ele ganhou o Prémio Nobel da Economia, que estuda o comportamento das pessoas, e acabaram por aliar psicologia, economia e desenvolvimento pessoal, e acabam por trazer muito isto que tu és apaixonada, que eu também sou, como este livro Mindset, um conjunto outro de outros livros. Temos também um livro muito bom que eu recomendei ao meu PT, que é um livro bastante bom, que é o Hábitos Atómicos. Esse é um dos meus favoritos. De James Clear. Sim, Ele disse assim, estou farto de ler. Eu disse, não, tens de ler este tipo de livros, é o tipo de livros que eu gosto bastante, e sem dúvida acaba por ser esses livros, que também é um dos meus livros favoritos, acaba por ser esses livros que acabam por tirar mais das pessoas, e esse tipo de técnicas, e esse tipo de estudos. Lembrei-me agora também do Essencialismo. Também.
também é muito Também bom. gosto muito. Brian Tracy, comece pelo mais difícil, Assim ainda não li. é do mesmo género. Ok. Podes ler, é brutal, estar sempre a aplicar. É o meu tipo de livros. Eu de vez em quando erro na escolha de livros e depois às vezes leio ali umas coisas mais chatas, mas faz parte. Faz parte. Faz É parte, além de faz ir parte. aprendendo. Exatamente. A única coisa também é A um única livro coisa, assim, sim. também é bom. Esse já Mas é pronto, maior. como? Esse já é maior. Yeah, mas é muito bom, muito bom. Já li 2 vezes esse. Já li 2 vezes. É o meu tipo de livro porque eu quero avançar para a escrita. Já comecei a escrever e tenho 2 livros. Um acaba por ser mais autobiográfico e o outro técnico. Engraçado que esses livros mostram que tens mesmo aquela metodologia do 1%, porque os hábitos atômicos falam de 1% a cada dia, a única coisa é focar numa coisa, essencialismo também manter ali o foco numa coisa. Acaba por ser isso. Sim. Sabes que eu acho que foi isso que mudou um bocado a minha vida. E vou dizer-te uma coisa que mudou a minha vida. A nível de produtividade. As pessoas acham que, não é? Produtividade é trabalhar mais. Mas não, produtividade é ter mais resultados com menos esforço. E eu, sendo tetraplégico e não mexendo bem as mãos, eu penso sempre como é que eu posso ter o máximo resultado com a mobilidade que tenho. E uma das coisas que nós acabamos por errar muito é na mesma semana metermos muitas tarefas para fazer. Não, agora vou fazer isto, tenho que fazer isto, o exemplo vá no Canva, depois tenho que fazer isto, não sei o que do vídeo, depois tenho que fazer isto das legendas, depois tenho que fazer isto do gravar. E a semana assim acabas por desperdiçar mais energia. Não focas tanto naquilo no raio laser, não é? O que é que o raio laser funciona mais? É como uma lupa posta ao sol. É acabar por afunilar mais energia. E então eu comecei a perceber que quando dedicava temas também às semanas, acabava por ter mais resultados. Esta Olha, semana é da gravação. interessante. Esta semana é da gravação. Fica só a gravar. A semana a seguir é da edição. Fica só, por exemplo, a editar. Não quer dizer que seja mesmo assim, mas acabo por ter O mais teu resultados. foco é aquele. Não ando para trás e para a frente. Agora tenho que escrever. Esta semana é da escrita. Depois a semana... E então a mente não está a fluir tão bem. E eu já li, vou-te dizer que eu aprendi isto bastante com o Jerónimo Tellman. Conheces? Não. Então para mim é se calhar o melhor coach do mundo Não conheço. brasileiro. É Ok. uma máquina. É muito bom. Tony Robinson é bom, mas o gajo é extraordinário. Ok, melhor que o Tony Robbins. Ok. É tenho que pesquisar. extraordinário. O gajo é extraordinário. Magnífico mesmo. Não estou a dizer que é melhor, mas é muito bom. E ele, já li os livros dele de produtividade. E uma das coisas que me deu toda a diferença foi, eu na mesma semana estava a gravar, depois estava a editar, depois estava assim, depois estava assado. E então agora, ou às vezes no mesmo dia fazia várias tarefas. E depois, ao ler a única coisa, essencialismo, lei de Pareto, aquele detalhe que mudou completamente foi o detalhe das semanas temas, tipo do género. Agora ainda vou fazer isto mais, Petra, tipo de género. Esta semana vai ser o quê? Gravar podcast, por exemplo. Não estou ainda a fazer como queria. Então venho aqui durante uma semana, gravo 10 episódios. Estou descansado. Já viste o tempo que eu fico só com liberdade criativa? Estás a perceber? Ou então uma semana só a escrever. A minha mente está só a escrever, vai fluir mais a escrita. Eu não vou estar ali. O foco está ali, não vou estar constantemente. Então agora imagina assim, faço assim. Às vezes posso fazer isso, não tem que ser uma semana. Então durante 3 dias eu estou a gravar, durante 3 dias eu estou a editar. Não estou a misturar isso nos dias. Percebes o que eu estou a dizer? Sim. Porque já está tudo pronto para gravar. E tu sabes, quando vais gravar, tens de estar a desmontar tudo e montar tudo. Perdes imenso tempo. Então há de experimentar dar temas. E a tua produtividade vai aumentar a nível brutal. Estás a perceber? E nós enganamos-nos a achar que temos que fazer tudo. Não, a semana tem que estar diversificada, senão vou-me enjoar. E não. Estás a arranjar vários problemas para a tua cabeça naquela semana. Vários focos. Estás constantemente a saltar de foco em foco. E até te conseguires focar numa coisa. E até te conseguires focar numa coisa, porque em média demoramos 25 minutos a entrar em estado de flow. Se estiveres a mudar de tarefa para tarefa, significa que nunca estamos em estado de flow. E tudo aquilo que nós praticamos, nós ficamos bons a fazer. Então, se queres estar em estado de flow,
já que demoras 25 minutos em entrar no flow, pá, vamos fazer só esta tarefa. Só escrever. Sim, senhora. Agora só editar. E acabo por fazer mais rápido. Estou na edição. Já gravei todos. E comecei a fazer assim, imagina. Quando eu fiz isto, comecei a aumentar a minha produtividade e a minha visibilidade. Que era tipo do género. Eu agarro na câmara, já escrevi tudo. Primeiro escrevi top. Passei uma semana a escrever. Né? Parece que perdi alguma coisa. Não. Depois... vou agarrar, imagina, passei uma semana a escrever, agarro numa semana grave, que não é uma semana, mas vá, metade da semana a escrever, metade da semana a gravar. Ficou tudo feito. Na outra metade edito, eu tenho 30 ou 40 vídeos para pôr. Percebes? Do que andar, faço isto num dia, faço isto no outro, depois volto atrás, depois volto à frente. Não. E isto serve para todas as áreas da vida. Eu abro o iCloud, escrevo. Vou ver vídeos, escrevo, estudo. Está tudo escrito. Escrevi 30 vídeos. Reservo 2 dias. Gravo os 30 vídeos nos 2 dias. Reservo 2 dias e edito. Tenho um mês de trabalho feito. Eu vou começar a adotar isso. Estás a ver? Sim. Como um simples detalhe, uma frase mudou a minha vida. Estás a ver? E foi nisso do Jerónimo. Ele tem um podcast que é o Saia da Média. Ok. Epá, é extraordinário. É muito, muito, muito bom. Muito Jerónimo bom. quê? Telman. Ok. Eu depois posso mandar, é muito bom. Mas pronto, foi aqui um detalhezinho que eu acho que é bom para todos. Acaba por mudar, porque nós estamos sempre a querer apagar fogos e grande parte da nossa procrastinação vem quando nós temos um problema para resolver, nós não nos conseguimos concentrar. Sem dúvida. E então, se tens várias coisas para fazer, estás a fazer uma e estás a pensar noutra. Ei, não, ainda tenho que ir fazer aquilo. Que horas são? Ai pá, às 4 tenho que ir fazer não sei o quê. Não. Então, naquele dia, tu estás só a fazer aquilo. Não tens que ir fazer mais nada. Isto vai-te dar uma tranquilidade e, estás a ver, para afunilares o teu foco de uma maneira brutal. Percebes? Isto é uma dica de milhões. Boa. Obrigada. Mas acaba por fazer, tudo fica diferente. Sim. E eu, às vezes, agora vou gravar, então, 10 episódios, gravo. Está tudo editado. Já viste, eu se gravar 10 episódios numa semana, tenho 100 reels. Yeah. São 3 meses de trabalho. Yeah. Numa semana. Entendes? Do que mais uma semana faz assim. Depois vai-me dar a liberdade criativa. Então eu estou a organizar as minhas coisas de maneira a que eu vou ficar completamente livre. Percebes? Acaba por ser isso, porque todos nós temos as mesmas 24 horas. Quem acaba por ganhar mais dinheiro é quem compra horas de outras pessoas, como o Jeff Bezos, e acaba por alocar o seu tempo para estar mais criativo. Uma mente de um criativo não pode estar só preso a sistemas. Só fazer coisas. Estás a saber? E a melhor forma de rentabilizar, sem dúvida, é desta forma. Boa. Mas agora, diz-me aqui uma coisa. Voltando aqui a isto. A nível de coaching, queria-te perguntar, com base nas pessoas que têm aparecido, que pronto, as necessidades de cada cliente acabam por ser individuais, mas como é que tu, com base nesta experiência toda, tens adquirido, pronto, no apoio social, a parte da tua psicologia clínica, começaste muito a desenvolver na pandemia, e agora a certificação que trouxe-te esse brilho nos olhos e o trabalho com as pessoas, como é que tu achas que todo este background que tu tens se tornou uma mais-valia para tu aplicares então o coaching de uma melhor forma com as pessoas? A parte da compreensão das realidades e da empatia, porque às vezes, eu falo de uma forma aberta, às vezes no coaching, às vezes, tal como em todas as profissões, como nós estávamos a falar, mesmo aqui antes de começar a gravar, existe o mau coaching, existe o bom coaching. E muitas vezes existe muito aquele clichê de que tu consegues, tu podes, tu só não fazes porque tu não queres, e vai e faz e desmanda. Calma, aquela pessoa tem um contexto, aquela pessoa tem uma realidade, aquela pessoa tem um background, aquela pessoa tem um historial, aquela pessoa tem fases de vida também. Então não é só tu não fazes porque tu não queres, é ok, vamos tentar perceber porque é que isto não está a acontecer como tu gostaria que estivesse a acontecer. E esta empatia, esta compreensão de que existe muito mais do que simplesmente um plano de ação em cima da mesa,
Eu tenho a certeza que tenho, por causa da parte da psicologia, por causa da parte social, que me ajuda a perceber as pessoas de uma forma Tal e qual. diferente do que se eu simplesmente estivesse focada no desenvolvimento e bora e faz e desfaz e tens um plano de ação e tens de cumprir. Não. Qual é o contexto? Qual é que é a situação? O que é que está por detrás? Qual é que é a realidade daquela pessoa? E acho que aí faz a diferença. Boa. Vou-te dar mais um, como é que eu ia dizer? Mais uma ferramenta. Que agora tocaste aí num detalhe muito importante, eu vou-te dar mais uma ferramenta para aplicares. Não sei se utilizas este termo ou não, mas eu concordo plenamente, porque, como é óbvio, às vezes todos nós cometemos erros e eu vou evoluindo e vou eliminando cada vez mais os meus erros. Eu sou um estudioso nato e gosto de ir de encontro ao que está a ser feito. E quando digo que está mal, está mal. Como aquela história do criar-se um hábito em 21 dias é completamente mentira, ou criar-se em 60 também é completamente mentira. É o tempo que for necessário. Exatamente, não existe isso, sendo que o nosso velho eu está-nos sempre a arrastar outra vez para o velho hábito. Sempre. Senão eu lia durante 60 dias e a partir daí era um leitor nato. O que é mentira. Eu treinava durante 60 dias e era um leitor nato. Por isso nós temos que fugir um pouco daquilo que dizem, não, é assim, é assim. Não. As coisas têm contextos diferentes e custa mais vezes ouvir pessoas a dizer que não, porque é possível, se eu conseguir tu também consegues. E tudo é possível. Não, é mentira, porque mudando um contexto é o efeito borboleta. Muda um contexto, muda tudo. E às vezes ouvimos pessoas privilegiadas a venderem certas banhas da cobra porque esquecem-se dos contextos das outras pessoas. E isto para dizer o quê? Falámos em livros como a única coisa, livros de foco e essencialismo, que nos ajudam a eliminar as distrações à nossa volta, mas nunca podemos esquecer de um detalhe muito importante, que é o ruído interno. Ok. O ruído interno. Ruído interno, sem dúvida. Sem dúvida. E isso que tu fazes é diminuir o ruído interno. Porque nós temos que identificar isso. Eu não me adianta te eu dar um plano de ação que vai te eliminar o ruído externo e não te eliminar o ruído interno. É este detalhe que eu te ia dar. Sem dúvida. Estás a ver? E acaba por ser, ok, está aqui uma pessoa, mas eu não posso dar o mesmo plano de ação a um indivíduo neste contexto que precisa de uma coisa aqui social do que um indivíduo que é da Quinta da Marinha ou de Cascais, onde ele tem uma vida completamente diferente. Claro que às vezes até pode ter uma vida mais complicada ou menos complicada, não interessa, mas realidades diferentes, onde um há fiambre e no outro não há fiambre, onde um há ketchup e no outro não há ketchup. Não é... O plano de ação pode ser parecido, mas eu tenho que identificar outras coisas antes. Sim, cada pessoa é uma pessoa. Exatamente, e sem dúvida a empatia dá-nos essa mais-valia e saber esses contextos sociais para tentar perceber, e tu tens a valia também da psicologia, tentares perceber o que é o ruído interno. Sim, ainda no outro dia tinha um cliente meu que estava-me a perguntar, ele também atua como coach num contexto diferente, num contexto desportivo, ele estava-me a perguntar, olha Petra, eu até hoje sempre trabalhei com ter os meus processos livres, ou seja, não tinha numa primeira sessão faz isto, numa segunda sessão faz isto, numa terceira sessão faz isto. E estava a pensar começar a padronizar as coisas nesse sentido. O que é que tu achas? Eu disse, depende, porque as pessoas que tu vais entender são diferentes. Eu até já tenho normalmente na minha cabeça o que é que eu gosto primeiro de trabalhar com as pessoas quando elas estão à minha frente e depois o que é que eu gostaria de trabalhar a seguir, mas cada pessoa é uma pessoa, eu posso ter que adaptar, posso ter que trocar coisas, às vezes as pessoas vêm e trocam umas voltas todas relativamente àquilo que eu vou começar a trabalhar com ela, porque cada pessoa é uma pessoa, cada contexto é um contexto, cada vida é uma vida, então é importante ter essa flexibilidade, ter essa empatia e não perceber que eu vou despejar simplesmente um conjunto de ferramentas em cima de alguém e aquela pessoa tem que fazer acontecer. As coisas não são bem assim. Tal e qual. Bem, pessoal, estamos aqui a chegar numa hora. Ainda vamos fazer mais aqui umas perguntinhas e deixar uma pergunta para o Patreon. Relembrar que estamos no Patreon. Podem apoiar o podcast. Basta apoiarem com €1. Estão a apoiar este conteúdo brutal. Está aqui muito conteúdo bom para profissionais, para pessoas que não são profissionais e querem evoluir. Este conteúdo está a ser magnífico. Relembrar para fazerem gosto, se estão a gostar deste episódio, comentarem qual é que foi o maior insight, pessoal. Comentar é muito importante, eu estou sempre a pedir para comentarem, porque só assim é que o YouTube vê que este conteúdo é relevante. Comentem, abusem dos comentários, a mesma pessoa pode fazer 10 comentários, comentar não é demais. Quem estiver a ouvir no Spotify,
coloque 5 estrelas, é muito importante. Já temos avaliações de 5 estrelas. Estava a ver na Apple Podcast qual é que era a posição do podcast e pronto, está a crescer. Está a crescer, o podcast tem crescido e acho que vai crescer muito mais. Dizer que o Instagram também, os nomes procurarem é sempre o podcast Aguenta a Guinada. E agora convidar-vos para o meu evento que vai ser o mapa para uma transformação pessoal, que vai acontecer no dia 27, 28 e 29 de novembro, um evento online gratuito às 9h30, onde eu vou-te dar um conjunto de ferramentas para desbloqueares o teu potencial. Vai estar aqui o link aqui em baixo. Caso esse evento já esteja fechado, vais entrar para uma lista de espera para um próximo evento, por isso podes sempre deixar depois o teu nome e vais ser contactado para um próximo evento. Por isso, conto contigo, vai ser gratuito e se queres desbloquear o teu potencial e eliminares o ruído interno e descobrires qual é que é o teu propósito para teres mais motivação, porque basicamente o nosso cérebro está sempre a tentar relacionar a dor do momento com a recompensa do futuro. E quando tens um propósito bem definido, tudo é mais fácil. Seneca já dizia, se não souberes pôr de navegar, nenhum vento é favorável. Por isso, quando tens um propósito, todas as dores acabam por ganhar outro sentido. Bem, falando aqui disto, acabo por já perguntar então aqui à Petra para falar do evento. Obrigada. Para falar do evento dela. Sim, vai ser dia 11/11. Às 14h, das 2 às 8, ali no IP da Jota de Moscavide, perto da estação de Moscavide e do Oriente, e que tem o propósito de ajudar as pessoas a perceberem qual é que é a chave que está em falta na vida delas. O nome do evento é The Missing Key, exatamente com esse objetivo. Vamos estar lá 6 profissionais da área da psicologia e do desenvolvimento pessoal, cada uma ali com a sua missão, cada uma ali com a sua mensagem, tudo para levar as pessoas a terem esta mudança de dentro para fora e conseguirem desbloquear, vou usar a tua palavra, certas coisas que podem estar bloqueadas na vida delas. Tal e qual. Caso este episódio saia depois, sim, não é? sai depois, podem entrar na minha página, lá vão ter outro tipo de informações e mais eventos e mais coisas que Tal podem e qual. participar, que tem 1500 Como é que as pessoas coisas. te encontram? Petra Tavares, muito fácil. Estou no Instagram, também no YouTube, também no Spotify. Encontram também podcast, encontram vídeos, encontram imensas lives para assistir, imensas coisas que Como é podem que chama-se o usufruir. podcast? O podcast é PetraCast. PetraCast, já sabem. Por isso procurem, depois vou deixar aqui uns links também para te encontrarem. Obrigada. Pronto, e para divulgares também o trabalho. Vou dizer-te uma coisa, tem a ver com um detalhe que é, quando eu falei do teu evento, tu expressaste um sorriso. Eu não acredito em concorrência. Porque quanto mais pessoas fizerem melhor o trabalho nesta área, mais este trabalho vai ser bem visto e acaba por dar mais trabalho e mais pessoas vão ser alcançadas. Eu vou ter mais clientes, tu vais ter mais clientes e este tipo de trabalho acaba por ser mais bem visto. Porque a minha concorrência acaba a ser comigo próprio, a minha preguiça, o Netflix, a série, o ruído interno, o cá estou a fazer isto e depois não estou a fazer aquilo, o meu medo de não pôr as coisas em prática, porque eu sei perfeitamente, se eu eliminar esses ruídos e se eu fazer o meu trabalho, porque a nossa pior concorrência somos nós próprios. E acho que cá em Portugal tem que haver mais uma mentalidade como tem os brasileiros a nível de crescimento e de empatia e de parcerias do que cá em Portugal. Cá em Portugal ainda há uma mente de não vou mostrar isto, não vou... Se alguém copia a minha ideia. Não, tu até podes fazer uma coisa igual, tu até podes fazer uma coisa parecida com a minha, mas nunca vai ser igual. Porque nós somos diferentes. Somos autênticos, percebes? Não há mal nenhum. Por isso é que eu partilho, tu vês, eu partilho aqui técnicas, partilho, porque eu acho que é isso que acrescenta mais. Só há uma coisa que quando é dividida é multiplicada. Pelo menos, pode haver várias, mas esta é sem dúvida, que é o conhecimento. O conhecimento quando é dividido é multiplicado e vamos estar a impactar mais vidas, vamos estar a fazer a diferença e é isso que eu acredito em parcerias, porque vai haver um público que identifica-se mais contigo, outro identifica-se mais comigo,
um que possa se identificar com os dois, mas mais com um, mais com o outro, e é normal, e às vezes uma sinergia dos dois juntos pode trazer outra coisa, ou seja, é um conjunto de coisas e não é aquela, não, isto é meio concorrente direto, não. O nosso concorrente direto é a nossa mesquinhice, é a nossa falta de empatia, se tivermos que ter, o nosso concorrente direto são as coisas que nós temos de trabalhar, não propriamente os outros, porque cada um, como dizem os brasileiros, está no seu corre. Mas em Portugal, mas em Portugal acontece muito isso. Acontece um bocado o não convidar o da mesma área, estamos ali e depois ficar a ver e depois não querer trabalhar com ele e não comigo. E depois às vezes até notícia em partilhar um story ou qualquer coisa. Mas pronto, cada um sabe de si. Eu, graças a Deus, já me sinto um ser mais evoluído, já não estou nesse aspecto. Então, vamos deixar então aqui uma perguntinha para o Patreon. Eu faço a pergunta em aberto, e depois o Pedro corta e mete essa parte no Patreon. Eu, por norma, até escolho qual é que é a pergunta. Desta vez não pensei em pergunta nenhuma, Vais seguir com o flow. Vou seguir aqui com o flow. Agradecer mais uma vez aqui ao meu patrocinador, que é a Isidore, a marca Isidore. Perguntar-te se gostas, que o patrocinador dá sempre um saquinho para os convidados, para levares, se gostas. Está sempre ali. Eu por acaso como e são muito boas. O meu filho também adora, é logo, salsicha com ovo mexido, aquele pratozinho típico que faz sempre lembrar a casa, uma salsichazinha com ovo mexido ou uma salsichazinha com ovo estrelado, e então no fim tenho ali a prendazinha, pronto, que a Isidora dá para os convidados. E a pergunta vai ser, ao fim e ao cabo, com base no que estávamos a falar, e eu vou-te perguntar, que acho que acaba por ser, falámos aqui de muita coisa boa, já vamos com 1h20 de conversa. Gostaste, Pedra? Super. Sim. Pronto, fico contente que tenhas gostado. Podíamos falar aqui 1000 coisas, havemos de repetir ou fazer outras coisas. Podíamos falar aqui 200.000 coisas e conversa não ia faltar. Sim. Que eu já vi também gostas de falar, eu também gosto de falar. E basicamente vamos supor que eu sou um possível cliente teu, não me sinto bem, ando um pouco irritado, frustrado, eu quero mais, porque ao fim e ao cabo muita da irritabilidade das pessoas é porque algo está mal, e muitas vezes é porque as pessoas estão na zona de conforto e não notam, estão na zona de conforto, estão mal, e eu estou aqui muito estagnado, estou na minha zona de conforto, isto está-se a tornar confortável, eu já não estou bem ali, se calhar a nível psicológico, emocional, estou a explodir, quero mais, mas estou perdido. E então estou a precisar da tua ajuda. E agora vamos ver o que é que tu dirias. Ok. Uau, que desafio. Tranquilo. Estamos numa conversa simples. A Petra vai responder no Patreon e aproveitamos, despedimos-nos já das pessoas que estão aqui em canal aberto. Podes despedir-te, Petra, para as pessoas. Muito obrigada por esta oportunidade. Gostei imenso desta conversa, de poder contribuir, e acredito que às vezes fomos por outros caminhos do que aquilo que estávamos à espera, mas tenho a certeza que foi por algum motivo e foi para ajudar alguém. E obrigada, Nuno, pela oportunidade e por poder contribuir e ajudar em algum sentido. Pessoal que está aqui no canal em aberto, no YouTube e no Spotify, obrigada. Obrigada por apoiarem este projeto, obrigada por assistirem o episódio até ao fim. Não se esqueçam de fazer like, não se esqueçam de dar aqui uma vista de olhos no trabalho da Petra, e agora seguimos para o Patreon, para a Petra então responder a vocês que ficam desse lado. Aguentem a guinada e até à próxima padrada. Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.